no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, eu me chamo Juranildes Araújo e hoje vamos começar mais uma edição do programa A Dona do Olhar Aguçado. Ela que gosta de trabalhar, que gosta de se envolver com pessoas, que gosta de militar, que gosta de ajudar mulheres, que tem 40 anos empresariando dentro de Camaçari e gosta de passar sua experiência, ou pouca ou muita, àqueles que querem aprender algo diferenciado. Você que quer empreender, ou que já empreende, ou que tem vontade de empreender, nos escute, nos ouçam e também acompanhe o nosso programa no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, no Spotify, em tudo que você puder. Chegue lá no Instagram, dê seu clique, se inscreva e pronto. Você vai ficar sendo avisado toda semana para nos escutar todas as quinta-feiras. E agora vamos conferir o que vai rolar no programa de hoje. O programa de hoje está maravilhoso. O quadro História de Superação é com o professor Narciso Pereira contando sobre sua história na educação. Sabe a importância de uma boa comunicação? Confira na dica da Juju. Você faz uso da cinta modeladora? Sabe seus benefícios e perigos? A esteticista Ladivânia Matos vai te dar uma dica importante. E a entrevista de hoje é com Kelly Dourado, professora, escritora e palestrante, que vai nos contar sobre sua vida e carreira. Tudo isso você confere a partir de agora no programa A Dona do Olhar Aguçado. E hoje estamos aqui com a nossa querida Kelly Dourado, a escritora, a mulher que nos ensina a escrever bem, a falar bem, a se dirigir bem às pessoas. Ela que é professora universitária, é escritora, uma grande escritora. Inclusive, eu, Juranilde, já tenho um livro que tenho coparticipação no livro de Kelly Dourado, que eu tenho assim muito orgulho desse livro. Acho que é o 4º meu, Kelly, que eu faço. E o seu é um dos que eu estou sempre lendo, relendo, e com pretensão de fazer em outros municípios. Porque não é só Camaçari que nós precisamos valorizar a mulher daqui. Eu, enquanto Câmara da Mulher do Estado da Bahia, né, representando a Câmara da Mulher do Estado da Bahia, pretendo juntar grupos de mulheres em outras cidades, que elas contem suas histórias, que ela historiatele. Hoje, gente, é coisa que não é do passado, é coisa do presente, que as pessoas precisam se habituar, ter o prazer de contar a sua história, gente. Não tem coisa melhor do que contar a sua história. Eu amo quando eu conto minha história. Fica assim, nas nuvens. Eu tenho várias histórias para contar. E cada uma delas que eu conto, eu me sinto mais feliz ali. Então, haja livro para Juranilde escrever e contar todas as suas histórias. E aí, Kelly, tudo bom? Como vai você? Tudo bem, Juranildes Araújo. Eu fiquei tão encantada ouvindo Juranildes falando que eu estou errando o nome de Juranildes. É uma satisfação, uma honra, um prazer estar aqui falando contigo. Eu que sou sua fã de carteirinha e aqui participando especialmente do programa A Dona do Olhar Aguçado. E eu fico assim orgulhosa de saber que você é minha fã de carteirinha e eu sua. E minha equipe toda aqui adora Kelly Dourado. Quando fala assim, vai ter um treinamento de Kelly Dourado, todo mundo quer vir pro treinamento. Aí eu fico muito feliz por isso, porque a gente tem que se juntar. Tem um ditado que diz assim, se junte as 5 melhores pessoas que estão ao seu redor, que você vai ser igual ou melhor a ela. É por isso que eu colo contigo o tempo inteiro. Se ela não sabia, ela descobriu agora. Porque Juranildes me liga à noite, Kelly, por favor, venha, eu preciso de você em Camaçari. Kelly dá um jeito, com apoio ali de Letícia, e se vira nos 30 e vem pra Camaçari. Por quê? Para estar ao lado de uma das melhores. Por isso que eu quero saber, quem é Kelly Dourado? Kelly Dourado, primeiro,
é mãe, é o meu papel. Talvez não seja nem todos os dias o melhor, como eu coloquei em um card recentemente, mas é o meu papel mais forte. Mãe de 2 adolescentes, eu digo em toda entrevista, mãe solo de 2 adolescentes, hoje adolescentes, eu estou aí gerindo os meninos, Franklin Dourado e Kevin Dourado. Kevin é uma benção, parece que é neto de Juranides. Mas, enfim, gerindo os meninos aí há alguns anos. E sou formada em administração, pedagogia, tenho algumas especializações, gestão de pessoas, gestão de negócios, docência do ensino superior, também MBA em coach. Hoje sou treinadora de pessoas na área de falar em público. Professora há quase 30 anos. Nossa. Em dezembro eu farei 45 anos e eu estou desde os 15 em sala de aula. Então farei 30 anos de sala de aula. Também alguns anos como palestrante e recentemente, tenho aqui fazer 2 anos, nos veio a ideia de transformar todo esse conhecimento em livro. E agora a Kelly Dourado se intitula também escritora. Eu dou parabéns a Kelly Dourado de dizer que tem 45 anos de idade e que começou aos 15, porque eu aos 15 anos de idade, aqui em Camaçari, conseguia dar aula debaixo de um pé de árvore, com os bancos feitos de vara, mesa feita de vara, pessoas bem mais jovens do que eu, que tinha 50, 60 anos, 40, que não sabiam ler e escrever, e eu sentia assim uma dó daquelas pessoas. Não, elas precisam ser igual a mim, elas precisam aprender a ler e escrever. Me formei em magistério, comecei a dar aula e tal, mas não gostei de dar aula. Eu sou professora, sou mentora, sou treinadora, mas para estar na sala de aula, no dia a dia, com adolescente, não é minha praia. Jurandir, você acredita que de todas essas funções, claro que a de mãe, que acaba sendo uma função também, escritora, palestrante, gestora, hoje eu coordeno uma das maiores universidades do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também coordeno a Faculdade Einstein. Porém, de todas essas funções, está em sala de aula, não necessariamente com adolescente, tá? Vale fazer essa ressalva aí. Mas estar em sala de aula é a minha grande paixão. O Sistema S, volta e meia, me convida para ministrar umas aulas, treinamentos. Você acredita que eu saio com a alma lavada, com a emoção à flor da pele, porque é gratificante demais para mim reencontrar esses adolescentes. Às vezes não são adolescentes, às vezes são líderes. Recentemente eu ministrei um treinamento para gerentes de farmácia lá em Feira de Santana pelo Senai. E reencontrar essas pessoas depois do mercado de trabalho. Quando é adolescente, por exemplo, se ele está ali, não tem expectativa, depois você encontra esse adolescente inserido, ele, minha pró, eu estou aqui executando, praticando o que eu aprendi contigo. Me dá uma sensação de dever cumprido, porque eu penso que nessa vida nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Se a nossa vida for vazia e se nós não conseguirmos fazer diferença na vida de ninguém, aí nós precisamos repensar. Eu acredito assim, Kelly, que talvez, no meu caso, eu não tive aquela aptidão de ficar trancada dentro de uma sala de aula. Primeiro eu tenho o quê? O THDI, como é? TDAH. O TDAH, que eu não consigo ficar quieta. Então, como é que uma pessoa que não consegue ficar quieta, que ela se movimenta o tempo inteiro, que ela pensa além do tempo, que ela vai ficar numa sala de aula dando aula? Ela não tem condição nenhuma. Mas eu gosto muito de aprender. E o que eu aprendo, eu passar para os jovens, fazendo uma palestra, conversando, batendo papo, mostrando o que é empreender, mostrando o que é a vida, mostrando os valores da vida. Então, eu me sinto bem assim, mas mais talvez por essa questão de eu ser assim muito agitada, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo. E quem pensa muita coisa ao mesmo tempo, daqui a pouco vai estar dando aula de matemática e vai estar dizendo que 2 mais 2 é 6. Eu não vou mentir pra você que de vez em quando eu dou uma viajada, eu tô falando sobre um assunto, aí daqui a pouco pesco em outro assunto e volto. Mas o que acontece, fazer diferença na vida das pessoas nem sempre é estar em sala de aula. Por exemplo, eu quero até pegar em sua mão, aperta a minha mão aqui. Você faz diferença na minha vida. Então, na sua posição, onde você está hoje, você cumpre esse legado. Eu sinto que, no meu caso, fazer diferença na vida das pessoas é estar em sala de aula. E agora, muito através dos livros, que eu tenho recebido um feedback muito positivo, que tem deixado minha alma muito agradecida. Você quer ver uma coisa? A minha preocupação hoje com o jovem, o DNA do jovem hoje é diferente do nosso, do meu que tem quase 70. Eu não vou sair dessa idade nunca, né? Todo dia eu digo isso, isso aí é o quê, gente? É um jargão que eu uso. É quase 70 e é quase 70 e eu vou estar sempre assim, lindinha e bonitinha. Mas minha preocupação é tão grande que agora eu acabei de escrever um livro falando sobre a educação 5G.
Porque do jeito que eu vejo a educação na escola aí, vai chegar um período que a escola vai acabar. Os meninos vão sair da escola para fazer o quê? O menino sai da escola, ele não sabe o que vai fazer. Ele sai da universidade, ele faz outra universidade, ele faz outra universidade, ele faz outra, ele repete 5, 6 universidades de graduação, sem saber o que está fazendo. E no fim ele não sabe fazer a transação de carreira e ele fica se batendo. Então, a melhor coisa que tem é você ensinar a criança desde cedo a aprender a empreender. Por que aprender a empreender? Porque a criança, ela é muito jovem, ela cresce por necessidade, ela precisa trabalhar. No trabalhar, ela às vezes abre uma empresa. Então, ela está abrindo uma empresa para a sobrevivência dela. Ela não está abrindo uma empresa porque ela está montando um negócio, porque ela tem conhecimento, porque ela tem uma educação financeira. Ela está fazendo, gente, porque ela precisa ganhar o pão de cada dia. Isso é muito ruim, porque quando chega um período, ela fecha aquela empresa. Ela não sabe para onde vai. E aí, o que acontece? Ela fica perdida, ela tem a depressão, ela tem a decepção. Então, a melhor coisa que se pode fazer, esse livro que eu estou lançando, eu acho que eu quero que ele corra o mundo. Porque é um livro lindo. Eu mesmo estou encantada com o livro. Eu leio, releio. E digo, foi eu mesmo que fiz? Mas fiz sim, em cima da experiência que eu tive de vida. Qual foi a minha experiência de vida? Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Tocar um negócio, quebrar, abrir outro, quebrar, abrir outro. Até me firmar e chegar onde eu cheguei. Graças a Deus estou muito bem. Mas em cima de quê? De estudos, de muito estudo, muito estudo. Porque a educação é a base de tudo. Ou você estuda, ou você pesquisa, ou você não vai a lugar nenhum. Porque se eu disser assim, eu vou abrir uma fábrica de picolé hoje, e eu não souber os ingredientes que eu vou usar, o que tá bom para não lhe fazer o mal, que a lactose não pode, aí eu não vou usar o leite. Tem a fruta que é ácida, não pode para aquele cliente. Então, tudo isso é um estudo que é feito. Então, hoje a gente tem que saber um pouco de tudo. E esse pouco se tornar muito. Eu tô só para pegar seu gancho rapidinho, eu tô com uma dificuldade enorme com meu filho de 13 anos, porque ele tem relutado muito para ir à escola. E é um adolescente muito inteligente, ele pesquisa muito, ele estuda muito. O discurso dele é justamente eu fico 4, 5 horas na escola ouvindo um professor ministrar 10 minutos de um conteúdo que facilmente eu aprenderia na internet e depois contando história para concluir o restante do tempo. E ele me fez o seguinte questionamento: eu quero ser advogado. Por que a escola não faz uma pesquisa com quais são as profissões que a criança quer, que o adolescente, porque nós não começamos já a trabalhar desde os primeiros anos essa educação? Aí ele me pergunta, me responda, minha mãe, eu quero ser advogado, para que eu vou usar tal assunto o resto da minha vida? Ou seja, eu estou perdendo tempo. Aí ele faz o cálculo do tempo por dia, por semana, por mês, no ano, e diz ele que é uma perda de tempo em alguns momentos, justamente por essa questão aí da necessidade de alguns componentes serem inseridos à educação. Tem um filme, que eu vou mandar o nome desse filme para ele, que ele é bem interessante, que é de um jovem que vai fazer uma entrevista, e quando ele, num grande escritório, e quando ele chega lá, o rapaz faz uma pergunta a ele, ele responde. O rapaz pergunta por que ele está ali, se ele não fez o curso de Direito. Ele diz, eu sou, porque eu sei tudo sobre Direito. E aí o cara começa a fazer perguntas a ele, que o próprio advogado não sabe responder, e o cara é o top do top. Ele disse, não, cara, eu vim pra aqui pra você me testar. Se eu servir, você me deixa aqui. Se eu não servir, você me manda embora. Aí o cara pergunta assim, qual a lei de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele olha pro cara, dá a resposta, o cara diz só isso. Ele fez, você me perguntou só isso, mas tem isso. Aí ele complementa assim. É fantástico. Um jovem que não gostava de estudar, e no pouco que ele escutava, ele absorvia tudo. Suítes. Acho que é Suítes. É isso, o nome da série. É uma série. Isso. Então, aquela série ali, pra mim, é interessantíssima. Um jovem feito seu filho, ele pode estar escutando esse filme 1 ou 2 vezes, e de repente pode mudar a vida dele, por que não? Então, a vida é disso, é de a gente ter diversos aprendizados. Depende do mentor que a gente tem. Quem são nossos mentores? São os nossos pais, são nossos avós, que vai nos dando dicas e a gente se torna o que a gente se tornou. Eu tenho uma história linda, não vou contar aqui hoje, não é dia de contar a minha história, mas se eu for falar sobre os meus mentores, a coisa anda muito. Mas qual foi a
maior dificuldade que você enfrentou na vida? Então, eu tive uma infância muito sofrida. Sofrida, eu digo, muito simples. Porque às vezes a gente usa o sofrido, mas nem sempre a simplicidade te faz sofrer. Então, uma infância muito pobre. Nós tivemos muita dificuldade financeira, dificuldade de ausência de alimentos. E a maior dificuldade, eu digo, que foi quando tinha justamente entre 15 e 16 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu terminei o magistério também, assim como você. Eu lembro que a colação de grau foi dia 17 de dezembro, eu estava completando 17 anos. E eu queria muito ficar morando em Feira de Santana. Minha mãe tinha mudado para Itabuna, no sul da Bahia, para buscar dias melhores. Eu queria muito continuar morando em Feira, mas não tinha recurso. Então eu andei aquela cidade de Feira de Santana inteira. Eu era magra, acreditem que eu já fui magra. Eu era muito magra de passar fome, Juranildes. E uma vez eu estava andando na rua e vi um milho. E olhei para um lado, olhei para outro, não tinha ninguém, peguei esse milho, comi. Parece até nojento comer o milho do chão, mas aquele milho, ele tem um significado tão grande na minha vida, porque aquele dia, aquele milho me fez pensar assim, eu nunca mais vou passar por essa situação. Foi a maior dificuldade. Foram os dias que eu fiquei em Feira de Santana, sem a família, buscando trabalho. Eu tinha só 17 anos, ninguém me contratava uma carteira assinada, porque não era permitido por causa da idade, nem eu podia ser estagiária, porque eu já tinha concluído o ensino médio. Então, eu rodei acho que mais de um mês ali por Feira, passando muita dificuldade, não consegui, infelizmente, fui morar no sul da Bahia, e lá eu conheci o pai dos meus filhos, tive filho, fiz faculdade, e hoje eu resido novamente na cidade de Feira de Santana, a minha cidade natal. Eu creio que essa foi a maior dificuldade. Crio 2 filhos hoje sozinha, mas um leão por dia, dois por dia, e a gente vai levando, vai lutando e ainda vai auxiliando outras pessoas nesse processo. E essa vida dura que nos dá vontade de crescer, de lutar, de pegar um limão e transformar numa limonada e virar vazou. Eu sou dona de mim e acabou. É feita a música diz, eu sou dona de mim. Quem é que manda em mim? Eu posso. Mesma. Eu posso, eu tô aqui. Você entendeu? O que levanta a sua autoestima são as dificuldades, porque o não você já tem, o sim você vai buscar. Então, isso ajuda muita gente. Eu sempre conto assim, as pessoas ricas, ou elas são ricas para sempre, ou elas ficam pobres. As pessoas ricas que recebem herança e não sabem administrar, geralmente elas vão para uma pobreza só. Já o pobre, que pega um queimado, transforma em 2, em 3, em 10, ele revende e no fim ele consegue ser dono de uma rede de supermercado. Então, eu conheço casos assim que são verídicos, que eu fico encantada e dou parabéns. Então, a vida é para todo mundo. É para quem tem vontade de viver, vontade de amar, vontade de se amar. A autoestima elevada da gente, o entusiasmo que a gente tem, é esse que bota a gente pra cima. Ah, tô com fome? Tem jaca no quintal? Me dá aí que eu vou abrir, vou comer um baguinho de jaca aqui. Tem abacate? Vou comer abacate. E aí a gente vai vivendo e a gente sobrevive. A comida, Deus é tão bom que Ele deu pra gente, principalmente no Brasil, um país tropical, que onde a gente vai, que a gente olha, tem manga ali, tem carambola aqui, tem não sei ali, e a gente termina se alimentando de algo assim. E eu digo isso porque eu também tive uma dificuldade muito grande quando criança, certo? Aprendi a fazer farinha, pisar café no pilão, tudo que você imaginar que Solange Boyd sabe fazer, eu também sei fazer. E tenho um orgulho tamanho disso. Então eu tenho orgulho dessa mulher que está aqui na sua frente, que ele é tão grande, que não é narcisismo não. É amor mesmo, por tudo que eu aprendi a fazer e que me deixou ser essa mulher que eu sou, que eu mesmo me inspiro em mim e tenho condições de inspirar outras pessoas a sair das condições que estão para passar para a condição melhor. Mas agora vamos para um breve intervalo e depois nós voltamos com a nossa querida Kelly Dourado. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107, Empresarial Montblanc, Camaçari. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM, Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Instituto Implantar. A odontologia que acreditamos e você merece já chegou a Camaçari. Aqui você tem tratamento especializado, atendimento humanizado e muito conforto na conquista do seu sorriso dos sonhos. Venha ter também a sua experiência em implantar, com serviços de implantodontia, ortodontia, estética do sorriso, harmonização facial e todas as demais especialidades odontológicas. Estamos localizados no centro de Camaçari, na Rua Eixo Urbano Central, número 7, Edifício Montblanc, térreo. Instituto Implantar. Não deixe para depois o sorriso que você merece hoje. Agendamentos através do número 71 993 660018, que também é o WhatsApp. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, transforma a realidade de jovens e adultos por meio da educação profissional. Possui mais de 15 unidades, bem equipadas, distribuídas na capital e interior da Bahia, além de percorrer o estado com o SENAC móvel. Por intermédio do programa de aprendizagem, fortalece a interlocução com o setor produtivo e forma milhares de jovens anualmente. Capacita nas áreas de gastronomia, saúde, turismo e hospitalidade, tecnologia da informação, beleza, moda, idiomas, comércio e gestão, em salas de aula ou através da educação à distância. Contribuindo para o desenvolvimento do Estado, em benefício de milhões de baianos, o SENAC segue transformando vidas ao fazer as pessoas felizes todos os dias. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spider Web. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado.
Voltamos do nosso intervalo e agora vamos com o quadro de superação. Roda o VT. História de superação. Meu nome é Narciso Pereira dos Santos, sou professor e a minha história de superação se dá quando, depois de 6 anos no Ministério da Saúde, como concursado, eu fiz uma opção para pedir demissão. Há que se dizer que, nesse momento, eu tinha uma vida estável, financeiramente falando, mas eu tinha um enorme desprazer em fazer aquilo que eu fazia todo dia. Por isso eu pedi demissão. E fui fazer, sim, a minha faculdade. Posso dizer a vocês que não foi um momento fácil e não foram dias tranquilos. Era preciso superar todo dia as necessidades que eram muitas. Confesso que não uma vez, nem duas, mas muitas vezes eu pensava em, olha, chega, não aguento mais. Mas cada vez que eu dizia, chega, não aguento mais, eu me dava conta que eu tinha superado no dia anterior mais um dia. E até que, finalmente, eu tive o privilégio de concluir a minha faculdade, a minha licenciatura, e hoje eu me orgulho de ter como experiência de vida 42 anos como professor. Tá? Eu gosto tanto que aos 42 anos como professor, esse ano eu faço 43, ainda não pedi minha aposentadoria, porque entendo que ainda posso contribuir muito com a educação do meu país. Por isso, se as dificuldades baterem em sua porta, tenha certeza. Se você viveu até hoje, ontem já passou. Se você passar hoje, amanhã, com certeza, você vai dar mais um passo adiante e com certeza superará as dificuldades, assim como eu superei. Voltamos agora com o quadro de superação de Narciso Pereira, aquele cara amigo, sorridente, um grande professor de Camaçari, querido e um companheiro de luta comigo desde a década de 80 já. Nós fundamos a UDEC aqui em Camaçari, temos histórias. Eu e uma pessoa amiga que estamos sempre juntos. E eu gosto muito de você, Narciso. Quero lhe deixar um beijo pela sua história linda. Mas, Kelly, o que foi que você achou da história de Narciso Pereira? Um ponto, eu vou falar a verdade, que um ponto específico me chamou muito a atenção na história de Narciso. O quê? Quando ele diz assim, 42 anos em sala de aula. E quando ele demonstra tamanha paixão por ser professor. Aí conecta diretamente comigo, através dos neurônios espelhos. Afinal, eu também sou apaixonada por sala de aula. Parabenizar Narciso pela superação, pelo carisma, pela educação e por essa paixão, que é uma paixão que nos move. Pois é, Narciso foi meu colega de mestrado na UNEB em psicopedagogia. Um cara nota 10, te deixa aqui um grande abraço e um grande beijo. Parabéns, Narciso. Continue assim, não mude, porque se mudar, você não é Narciso Pereira. Voltando agora com a nossa querida Kelly Dourado, a bonitona do pedaço. Kelly, como foi que surgiu a ideia de você escrever o seu primeiro livro? Então, minha princesa, a dona do olhar aguçado. Veja só, como eu disse, farei 30 anos em sala de aula. Destes 30 anos, 20 anos falando sobre a arte de falar em público, que é uma arte que me encanta veementemente. Então, o que acontece? Eu tinha já algumas apostilas, muito material escrito, porque 20 anos ministrando aula é muito conteúdo acumulado. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu pensei, vou transformar isso em livro. Só que na correria do dia a dia, não estabelecia prazo, não consegui fazer. Ficava só no campo da ideia. Até comecei a escrever, mas não continuava. No período da pandemia, quando nós ficamos mais, entre aspas, em casa, eu preciso aproveitar esse tempo e transformar esse tempo em algo produtivo. Comecei a escrever o livro. Confesso a vocês que eu tinha uma crença limitante. Sabe quando as pessoas dizem assim, quem é bom fazendo uma coisa não é bom fazendo outra? O Kierkegaard, discorda totalmente, porque ele fala sobre exercitar as inteligências múltiplas. Eu também. E eu pensava o seguinte, eu sempre me disseram assim, Kelly, você fala muito bem, Kelly, seu dom é falar. E eu tinha essa crença, se eu falo bem, eu não consigo escrever bem.
Mas comecei a escrever, quando eu terminei, Juranildes, o primeiro capítulo em um dia. Eu sentei ali ao computador, era 6 horas da manhã, 17 horas eu tinha terminado o primeiro capítulo. Enviei para 2 amigas mais próximas, essas amigas passaram feedbacks maravilhosos, que é esse primeiro capítulo que fala sobre os equívocos da fala. E eu consegui terminar em um domingo o primeiro capítulo. Nossa. Aí eu peguei gosto pela coisa. Hoje eu escrevo 10 laudas e eu mando mensagem para as amigas e falo assim, vou desligar o celular aqui por 1 hora que eu preciso escrever uma história. História de vida, e já sobre outro livro, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Desligo o celular por 1 hora e eu consigo, em 1 hora, escrever aproximadamente 10 laudas. Mas, enfim, voltando para o livro de oratória. Aí, no outro domingo, eu escrevi o segundo capítulo e os feedbacks eram sempre positivos. Eu tenho uma amiga que a validação dela foi muito necessária. Eu até faço uma homenagem a ela aqui no livro, porque toda vez que ela concluía, ela comentava cada pedacinho do livro com muita empolgação. Isso é ótimo. E me deixava mais. Uma das linguagens do amor que eu ouço muito e que me encantam é justamente a palavra de afirmação. Então, as palavras de afirmação dessa amiga me incentivaram bastante. Terceiro domingo, terceiro capítulo, eu sei que menos de 2 meses. Ali 4 domingos, foram 6, tem 8 capítulos, mas 7 foram escritos por mim, 1 por Kaline. Em menos de 2 meses eu consegui concluir o livro. Aí a maior dificuldade foi justamente custo e outras coisas mais. Mas, enfim, o que me incentivou principalmente o fato de ter muito conteúdo, o tempo em casa, querendo transformar isso em algo positivo, e a validação de algumas pessoas na primeira leitura. E qual a importância de uma boa oratória para um bom profissional? Veja só. Para um bom profissional de sucesso. Isso. Quem fala melhor, galga melhor seus espaços. Não é à toa que a senhorita está onde está, não é, madame? E cada um do seu jeitinho. Já que ela falou sobre a música, é bruto, mas é com carinho. Mas tem um detalhe. Eu tenho, em média, de 20 cursos de oratória. Eu faço curso de oratória desde 1980. Aí fiz 1980, 82, 84. Quando chegou em 97, eu conheci aquele Piotr, que é professor da Federal. Isso. Aí trouxe ele para Camaçari, montei um grupo, fiz um curso. Então, de lá para cá, eu não paro de fazer curso de oratória. E ainda tem um detalhe: engulo os S's, porque isso é um vício de linguagem. Falar sobre isso agora. Engulo os S's, engulo os R's na maioria do tempo. Tem que me escutar para poder eu não errar. E tem que ter o cuidado com a mente acelerada para eu não ultrapassar o que eu tenho que dizer. Pronto. E aí? Veja só, Juranildes falou que fez vários cursos de oratória, mas eu tenho certeza que o que marcou a vida dela foi o que ela fez comigo. Ela fala aí sobre engolir os S's das palavras, e é justamente uma questão de quem tem a síndrome do pensamento acelerado, que é o meu caso. Observe que eu já atropelei umas 2 palavras aqui falando. E nós temos exercícios para isso. Vários exercícios. Um deles é, inclusive, fazer a leitura de texto. Antes de você fazer o discurso, você vai pegar uma canetinha, um palitinho higienizado, colocar embaixo da língua, apertar com os dentes e fazer a leitura daquele texto, segurando com aquele objeto ali. Você vai condicionar a sua mente a pronunciar as palavras de forma mais pausada. É um exercício que precisa ser feito. Fono, né? Fonoaudiólogo. Se eu tivesse feito, eu não estaria atropelando algumas palavras. Eu tenho mesmo a síndrome sua do pensamento acelerado. Inclusive, a ciência diz que aquilo que nós falamos em 25 segundos, em 1 minuto, a mente assimila em 25 segundos. A nossa mente, ela processa mais rápido do que a fala. Eu estou falando aqui agora e a minha mente já está pensando o que eu irei falar depois. Por isso que nós precisamos fazer exercício. Sobre o S, ainda está pronunciando... ainda está a ausência do S, porque não está fazendo mentoria com Kelly Dourado. Daqui a pouco melhora. Mas, enfim, o que precisa ser feito, Juranildes? Passar ali 21 dias, porque é o tempo que a nossa mente programa algo, passar 21 dias exercitando o S. As pessoas... E você dá uma segurada no S. Toda vez que você for falar, você segura o S. Vai parecer antipático no início. Só que você vai condicionar a sua mente a lembrar do S quando ele faltar. Está faltando alguma coisa. Foi aquele S que você estava segurando. É um exercício batata. Se você fizer isso por 21 dias, ali tá. Mulheres que protagonizam a sua, vamos supor que fosse ali as suas histórias. Você precisa fazer esse exercício constante durante 21 dias. A partir daí, no momento que faltar o S, você vai ter o reflexo e vai lembrar que ele faltou. Ainda que você se corrija, tá tudo tranquilo.
O ruim é quando falamos e não percebemos e seguimos batido. Eu não tenho vergonha de contar o que eu já escutei de algumas amigas minhas. Tá. Eu já tive amigas minhas que chegaram pra mim e perguntaram assim: você não tem vergonha de ficar falando em público, não? Aí eu olhava pra cara dela e perguntava: por quê? Você fala muito errado. Se eu fosse você, eu ia pra casa. Aí eu disse: você vai pra casa e eu continuo onde estou. Exato. Aí eu continuei, outras dizendo. Aí eu comecei a dizer o seguinte: é o seguinte, eu já fiz a universidade, já fiz 2, eu acho que você não fez nenhuma. E como você não engole o S e nunca fez a universidade, você vai pra lá, porque na academia você vai aprender muito mais. Uhum. Então eu comecei dando porradão nas amigas que pensavam desse jeito, fazendo com que elas fossem pra academia. E hoje ela me agradece. É como foi bom eu lhe criticar e você, em vez de brigar comigo ou ficar zangada de mal, você incentivou a eu ir pra academia para poder aprender melhor. Porque não é só, às vezes eu engulo o meu S, mas a gama de conhecimento que eu tenho é muito maior do que todos esses S que eu engoli. Todos esses R que eu esqueci. Você entendeu? É o que Skinner chama isso de operar em reforço negativo. Exatamente. Quando eu era adolescente, uma amiga falou em público, eu falei assim, tal coisa é um privilégio. Aí uma amiga, eu acho, né, que é amiga, mas tudo bem. Você é burra, Kelly, não é privilégio, não, é privilégio. A partir daí eu comecei a estudar tanto, eu era adolescente. E hoje ela me manda mensagem perguntando como escreve algumas palavras. É você pegar, é o ditado bem clichê, pegar o limão e transformar em limonada, não, em uma mousse bem gostosa, que nós somos dessas, né? Exatamente. Então eu acho que o caminho é esse. Aquela questão de você não ter vergonha, você se jogar. Você tem que ter autoconfiança em você. Eu vou dizer que isso aqui é microfone. Isso é microfone mesmo? Eu tô esquecida do nome. Se eu errar, eu vou perguntar pra alguém. Então, as pessoas precisam confiar em si. Uhum. Mesmo errando, confie em você. Vai e faça que você vai ganhar o caminho certo. Você vai chegar onde você quer chegar. É o que Cortella fala, Juranil, diz que nós precisamos fazer o melhor possível com o que nós temos hoje, enquanto nós não conseguimos fazer melhor ainda. Tem pessoas que, não vou fazer, não estou preparada, não é a hora. Vai e faz o melhor, vai fazer bem feito, o seu melhor, mas com aquilo que você pode naquele momento, porque depois nós conseguiremos ainda mais. Porém, você me perguntou qual a importância de falar bem para o sucesso profissional. As pessoas que falam melhor, elas galgam maiores espaços. O orador da turma, político, normalmente é quem fala bem, um gerente, quem vai falar aqui, aí é sempre aquele que fala, que normalmente ele é promovido, na maioria das vezes. Então, falar bem é necessário para todas as áreas de atuação. Nossa, eu acho que eu vou estudar comunicação, viu? Eu quero ficar boa. Porque quando eu comecei esse programa aqui, a Dona do Olhar Aguçado, travada o primeiro, disseram assim, não vai dar certo, desiste, você está muito travada. Eu digo, eu vou ficar solta, igual a Ema, eu vou ficar solta igual uma garça, e vou me sair muito bem, e vou me sair melhor e melhor e melhor a cada dia que passa. Igual um passarinho que fez seu ninho e voou. Lembrei daquela canção. Que aí me conte aí como foi a emoção de você lançar seu primeiro livro na Bienal, ainda tendo seus filhos adolescentes como coautores. Aí a emoção da minha vida. Eu não vou dizer que eu já cumpri meu papel na Terra, porque eu quero viver ainda um bocado, mas enfim, aqui é a grande emoção da minha vida. O livro de oratória, como eu disse, o primeiro capítulo, ele fala sobre os principais equívocos da fala. Só que aqui nós trazemos 14, 15 equívocos, e esse primeiro capítulo ele fez muito sucesso. As pessoas me mandavam mensagem o tempo inteiro, alguns artistas ainda mandam, viu? Esses dias uma pessoa estava gravando lá em Rodrigo Faro, ela é daqui da Bahia, e ela, Kelly, alguém falou primeiramente aqui, eu lembrei de você, e gravou um vídeo pra mim falando sobre isso, lá Tati, um beijo pra Tati, excelente cantora da cidade de Salvador. Aí, enfim, como o primeiro capítulo ele fez muito sucesso, nós tivemos a ideia de pegar esse primeiro capítulo e ampliar. E nós trazemos aqui no livro os principais equívocos da fala, 50 principais equívocos. Como os meninos passaram a ser pesquisadores ferrenhos da língua portuguesa, principalmente Kevin, que tem uma missão na vida de me corrigir, ele fica mega feliz quando ele corrige a professora. Então, eles fizeram todo o trabalho de pesquisa sobre os equívocos, eles tiveram a ideia, não sei se dá para ver aqui, mas o livro ele é todo ilustrado em preto e branco também, porque esse livro é muito vendido para educação infantil, fundamental, médio. Eles fizeram toda a ideia dos desenhos,
desenhos, a pesquisa. O Franklin, ele ordenou aqui o livro, fez a diagramação, a palavra é essa, e fizemos o lançamento na Bienal do Livro em Salvador. Eu acho o seguinte, Juranildes, nós precisamos deixar para os nossos filhos, para os que nos cercam, um legado. E Exatamente. Às vezes, nem sempre esse legado é financeiro, nem sempre dá para ser, mas nós precisamos deixar o que nos é possível. E eu penso que isso aqui é um legado para os meninos. Franklin já está escrevendo um livro dele, Kevin já começou a escrever também, logo lançarão livros livro solo de cada um deles. E é uma satisfação enorme. O lançamento na Bienal foi lindo, foi uma emoção enorme. Até hoje eu olho as fotos e fico mega emocionada. Esse livro ele tem vendido para algumas escolas já como paradidático. E esse livro, ele é de cabeceira para mim. Certo? Então, eu queria mandar um abraço aqui para Franklin e para Kelvin. Kevin é uma benção, né? Kelvin é pintão, danado. Mas estou mandando um cheiro para você e dizer a você que seu livro, meu marido dorme do lado e o livro dorme do outro. Porque demora um pouquinho, eu estou lendo ele. Demora um pouquinho, eu estou lendo ele. E você que ainda não adquiriu esse livro, compre, porque seu filho vai gostar e vale a pena. Disponível na Amazon, Americana, Submarino. Sim, Kelly, me fale sobre o projeto, o livro Mulheres que Protagonizam a Sua História e como ele surgiu. Pronto, esse não veio aqui, eu quero dizer que eu tô sem. É Casa de Ferreira, Espeto de Pau, mas tem na Amazon, só é colocar aí na Amazon, escritora Kelly Dourado, ou no Google, escritora Kelly Dourado. Então, o que acontece? Como eu disse, a maior dificuldade para lançar o livro de oratória é que, graças a Deus, já vendeu 1.570, eu olhei ontem, 1.570 unidades desse livro, ele vai chegar a 1 milhão. Mas, enfim, a maior dificuldade foi justamente o custo. Não é barato lançar um livro. É claro. Eu fiz apenas 500 exemplares, a primeira tiragem, o lançamento foi na cidade de Feira de Santana. Algumas pessoas aqui de Camaçari foram, eu agradeço imensamente, Adriana Marcelli, Manuelina, Janete Ferreira, enfim. Aí o que acontece? Um dia eu acordei, 5 da manhã, é meu horário produtivo. Aí fiquei pensando na dificuldade que foi lançar esse livro, sozinha. Como eu sou apaixonada pela causa das mulheres, apaixonada, às vezes até exagerada, mas enfim. Eu pensei em lançar um livro coletivo, Juranildes. E que esse livro fosse sobre mulheres, sobre história de mulheres. Por quê? Porque quantas histórias nós conhecemos? Nós não ficamos para a semente. Às vezes a pessoa parte, não está mais entre nós, e a história fica em nosso coração, fica em nossa mente. E eu pensei em eternizar essas histórias, porque um dia nós não estaremos mais aqui, mas a nossa história estará para continuar motivando outras mulheres. Serve como legado, né? Serve como legado. Aí pensei, vamos lançar um livro coletivo. Pensei em 2 nomes, Flor de Lótus e Mulheres que Protagonizam a Sua História. Comecei a mandar mensagem ali para algumas amigas, a maioria, Mulheres que Protagonizam a Sua História, eu também amei o nome. Contactamos algumas pessoas, a ideia seria lançar a primeira edição primeiro, depois logo a segunda. Mas em menos de 15 dias, seriam 12 em cada edição, nós já tínhamos mais de 20 mulheres, inclusive com sua participação bem ativa na captação dessas mulheres na segunda edição. Aí falamos, vamos lançar duas edições do livro Mulheres que Protagonizam. Que foi o primeiro capítulo e que vale a pena ler, certo? Que eu me reporto aquela música de Isa, Dona de Mim, que é um livro, é uns capítulos ousados, certo? Mas Juranildes é uma mulher ousada e ela vai viver até os 100 e vai morrer ousada, porque a ousadia na mulher é a melhor coisa que tem, é a ousadia, a autoconfiança e o amor próprio. Então, leia o livro e depois vocês me contam. A segunda edição, o primeiro capítulo está lá estampada na Separatriz, a foto de Juranildes, a canção que ela escolheu da segunda edição que foi lançada aqui em Camaçari. A terceira edição será lançada em Camaçari, nós estamos reservando a data, atrasou um pouco por conta de período de carnaval, enfim, nós temos 2 cantoras envolvidas no terceiro capítulo, Márcia Freire e Márcia Short, e o lançamento provavelmente será em setembro, quase certo. A 4ª edição também já está sendo preparada, a 5ª edição, no total, nós já temos aí cerca de 50 mulheres envolvidas neste processo do livro, projeto Mulheres que Protagonizam a Sua História. Daqui a pouco, a mulher vai estar lá na Globo, viu? Não vai nem querer vir mais na Dona do Olhar Aguçado. Iremos juntas para a entrevista com Pedro Bial. Aquele gato. Gatíssimo. E agora o papo tá bom, mas precisamos ir para o intervalo, porque senão não podemos faturar. E se não faturar, o programa sai do ar. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado.
Rádio Spider Web. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM, Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Mont Blanc, Camaçari, Bahia. Instituto Implantar. A odontologia que acreditamos e você merece já chegou a Camaçari. Aqui você tem tratamento especializado, atendimento humanizado e muito conforto na conquista do seu sorriso dos sonhos. Venha ter também a sua experiência Implantar, com serviços de implantodontia, ortodontia, estética do sorriso, harmonização facial e todas as demais especialidades odontológicas. Estamos localizados no centro de Camaçari, na Rua Eixo Urbano Central, número 7, Edifício Mont Blanc, térreo. Instituto Implantar. Não deixe para depois o sorriso que você merece hoje. Agendamentos através do número 71 993 660018, que também é o WhatsApp. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107, Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Mont Blanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Mont Blanc. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, transforma a realidade de jovens e adultos por meio da educação profissional. Possui mais de 15 unidades, bem equipadas, distribuídas na capital e interior da Bahia, além de percorrer o estado com o SENAC móvel. Por intermédio do programa de aprendizagem, fortalece a interlocução com o setor produtivo e forma milhares de jovens anualmente. Capacita nas áreas de gastronomia, saúde, turismo e hospitalidade, tecnologia da informação, beleza, moda, idiomas, comércio e gestão, em salas de aula ou através da educação à distância. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas.
Contribuindo para o desenvolvimento do Estado, em benefício de milhões de baianos, o SENAC segue transformando vidas ao fazer as pessoas felizes todos os dias. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do nosso intervalo agora com a dica da Juju. Dicas da Juju. Olá, meus amores. Hoje eu vou dar dicas para você melhorar a sua habilidade de comunicação. Faça contato visual, gesto, vá direto ao ponto na hora de falar, ouça antes de falar, faça mais perguntas, leia sempre um bom livro, escolha o meio certo, não interrompa as pessoas. Pratique na frente do espelho, aí você cria vínculo com você e com a sua oratória. Se você tem dificuldade, não faz vergonha nenhuma de você treinar seu texto na frente do espelho, porque é muito bom a gente poder se olhar e se ver no espelho, não? Então, por que não a gente não conversar com o espelho e a gente ter a melhor oratória? Eu até hoje procuro estar na frente do espelho, treinando, até um dia eu ser 100%. Diz que não existe 100% não, mas se a gente persistir, a gente consegue. Beijo no coração e até a próxima. Kelly, o que você achou da minha dica de falar sobre professores, o político, o bom advogado, o bom empresário, que cuida do seu funcionário com o capital intelectual, que hoje tem que ser feito de uma forma diferente, humanizada, certo? O que você achou desse meu pensamento lindo e maravilhoso, Eu dessa achei dica? maravilhoso, principalmente porque você falou sobre comunicação, e comunicação é o nosso carro-chefe. A comunicação está em todos os momentos. Não só para o professor, não só para o líder, mas no nosso dia a dia nós precisamos estabelecer essa boa comunicação. Aí Jurandir falou muito sobre o que nós chamamos de comunicação assertiva. É você conseguir se comunicar no canal de comunicação do outro, no canal de entendimento do outro, para que essa comunicação seja mais fluida em todos os momentos, da mãe para o filho, do filho para a mãe, porque muitas pessoas têm uma comunicação agressiva e outras pessoas têm uma comunicação passiva, ou seja, elas não falam o que sentem, vão guardando aquele sentimento e um dia explode, seja através de doenças psicossomáticas ou através do próprio comportamento. Então, nós precisamos nos comunicarmos de forma assertiva e fazer isso diariamente. Eu acredito que a mensagem que é passada, ela tem que saber ser bem passada. Às vezes você passa uma mensagem no olhar, você passa uma mensagem no toque, você passa uma mensagem corporal. Isso. A comunicação não está só na comunicação oral. Então, a comunicação, ela está envolvida em tudo. Isso. Às vezes a pessoa passa todo duro, toque. Você olha, o que foi que houve? Às vezes alguém passa com um toquezinho mais suave. Às vezes o indivíduo lhe olha com aquele olhar de ataque. E às vezes ele lhe olha com tanta suavidade que você fica, poxa, que legal, gostei de como fui chamado. E aí a gente vem com a questão da humanização, que hoje tem que ser trabalhado em casa, nos hospitais, na rua. Você passa na rua, vê uma pessoa, você tem que olhar para a pessoa e dar um sorriso. As pessoas têm dificuldade de entrar no elevador, ele dá um bom dia gostoso e te dá um sorriso bonito. E que pode mudar a vida de alguém. Que pode mudar a vida de alguém. Um abraço. Para que coisa é melhor do que um bom abraço? Eu tanto gosto de dar abraço, gente, como gosto de receber. Eu lembrei da canção de Luciana Mello. Que tal abrir a porta do dia? Que tal ficar sorrindo à toa? Sorrir para qualquer pessoa. Porque o sorriso, ele realmente abre portas. Por isso que ele pergunta assim, quais são as suas expectativas para o futuro? Minhas expectativas... Eu até já falei com minha língua grande, antes de perguntar, eu já falei, minha expectativa é que este livro... Eu fico falando este, mas de repente... Que você vende 1 milhão. 1 milhão de cópias. E não é expectativa, é certeza. Um destes dois, escreve aí, anota, pega o dia. Porque um destes dois... Mas isso aí vai estar tudo gravado. Vai estar... O dia que Kelly falou aqui, ó, que um desses livros irá vender 1 milhão de cópias. O sonho de Kelly Dourado é ficar de ponte aérea em ponte aérea, só ministrando palestra, conhecendo, me conectando com pessoas e com mais pessoas e fazendo e promovendo
transformação na vida das pessoas através da boa comunicação. Tanta gente já me fala, Juranildes, Kelly, você é muito necessária em minha vida. Eu não tô falando isso para me gabar. Tô falando para deixar como exemplo como foi necessário. Esses dias uma pessoa concedeu entrevista e pela manhã ela me mandou as perguntas agoniada. Kelly, daqui a pouco o que eu faço? Mudaram as perguntas em cima da hora, não sei o que responder. Eu mandei uns áudios para ela com a sugestão, ela fez, Kelly, que necessário que é. Então você ouvir esse feedback, pessoas dizendo assim, a minha vida mudou depois desse curso, minha vida ficou transformada depois dessa mentoria. Então o meu sonho é continuar fazendo diferença na vida das pessoas para que essas pessoas consigam também fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu escuto muito isso, que eu faço diferença. Olha, depois daquele dia que eu lhe escutei, eu mudei minha vida, eu abri minha empresa, eu lhe escutei, me atenda de novo, eu quero lhe escutar de novo, você me representa. Então, são coisinhas assim que lhe motiva. Como eu disse hoje, tem hora que dá vontade de dizer, toma sindicato, toma Câmara da Mulher, toma tudo que eu vou para casa descansar com meu marido. Mas quando eu paro para olhar o carinho das pessoas, o respeito que existe, e tem aquela questão, você tem que devolver tudo que você ganhou para o ecossistema. Exato. Não adianta você pegar tudo e guardar para você. Não. Devolva para a natureza. Ela lhe deu de presente. Deus lhe deu inteligência para isso. Você tem que acordar de manhã, se abraçar. Ai, Senhor, obrigada, estou viva. Deus, eu acredito muito que Deus me deu o dom da fala. Tem muita gente que às vezes chega aos 40, aos 50 e não entendem. Essas pessoas não entendem qual o seu legado, qual o seu dom. E eu sei que Deus me deu o dom da fala. E este dom que Deus me deu, o universo, como cada um acredite, eu preciso devolver para as pessoas. Às vezes, é o dia inteiro, Juranildes, eu recebo mensagem, Kelly, me ajuda aqui, Kelly, olha esse texto para mim, Kelly, eu vou fazer entrevista, me ajuda. E eu poderia simplesmente pensar assim, esse povo pensa que eu não tenho o que fazer. Que é o dia inteiro assim, mandando mensagem, mas é maravilhoso depois ajudar e ter o feedback dessas pessoas a posteriori. É a nossa missão neste universo. Meu escritório, ele é aberto, eu pouco marco com alguém que eu vou atender alguém marcado. Eu marco, mas a maior parte das vezes as pessoas chegam, entram na minha sala, conversam, pedem ideias, pedem dicas, eu dou, elas vão embora, saem felizes. E eu acho que isso é que é importante. É isso que deixa a nossa vida mais feliz. É o que deixa a nossa vida mudar. E eu também tenho essa missão de fazer transição de carreiras, sair falando para o mundo inteiro, palestrando para o mundo inteiro, ser uma boa treinadora e ajudar pessoas a se modificarem. Por que eu quero isso? Porque hoje eu paro e vejo jovens indecisos, meninas que olham para o tempo numa vagareza tamanha, sem velocidade e sem saber o que fazer. E eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. Você vai trabalhar de graça para os outros? Não, meu trabalho vai ser monetizado. Eu vou ter minha parte que eu vou poder fazer, a minha parte social, mas é monetizado sim, e eu vou sair pelo mundo fazendo isso. Eu já tenho esse foco, eu tenho esse propósito. Temos o mesmo propósito, sair pelo mundo. Vou sair pelo mundo fazendo isso e vai ser legal. Já estou estudando para isso, ganhando horas e horas de trabalho, de aulas, para poder eu chegar nesse patamar. E pode ter certeza, vou chegar bem na fita, como a dona do olhar do céu. Muito bem, Juranildes Araújo. Continuamos aqui ainda com a nossa amiga escritora Kelly Dourado, mas agora vamos falar sobre dica de beleza com Ladivânia Matos. Ladivânia Matos vai falar sobre o uso da cinta modeladora e seus benefícios e seus perigos também, porque usando o incorreto, a coisa não é nada bom. E agora, vamos com o quadro Dicas de Beleza. Sou Ladivânia Matos, esteticista, e a dica de hoje é sobre o uso da cinta modeladora. Sim, é uma tendência entre muitas mulheres que querem disfarçar as gordurinhas e modelar o corpo fazendo a cinturinha, não é mesmo? Mas vem aí o perigo do uso incorreto delas. Vem utilizando na academia, vem dormindo com a cinta, fazendo caminhada com a cinta, trabalhando o dia todo com a cinta, e isso não é correto. Nós profissionais, os médicos, esteticistas também orienta, né? Tá usando a cinta só no pós-operatório para os médicos quando faz cirurgias plásticas, e nós esteticistas utilizamos só no procedimento estético. Após o procedimento estético, a gente
orienta o cliente, né, o paciente sair com a cinta usando no máximo 2 horinhas, tá bom? Em casa faz também o uso só de 2 horas, não passando disso, porque prende a circulação e traz malefícios para a saúde, dando trombose, né, trombose e outras coisas, né, que não faz bem para nossa saúde. Então, a dica de hoje é a utilização correta da cinta modeladora, tá bom? Tchau, tchau. Kelly, o que você achou da dica de Ladivânia Matos sobre a cinta modeladora? Que eu acho assim que tem várias coisas que eu não gosto. Eu não consigo dormir com a cinta, eu não consigo ir pra academia com a cinta, aquela coisa me apertando, que eu acho que tem algo errado. O que você achou disso? Menina, eu vou fazer a meia culpa e quero saber. Pode sair correndo? Não, Pode, é porque sim. ela falou ali muita coisa que eu faço, inclusive. Eu sou apaixonada pela cinta. Voltei a treinar agora, estava com 80. Eu vou falar, já falei idade, vou falar peso também. Eu estava com 84 quilos, já estou com 80, a meta é 70 e meio viciadinha na cinta. Não pode dormir mais. Para afinar a cintura, Jurandir, para que eu fique ainda mais acinturada. Mas com as dicas aí da esteticista, eu percebi que eu estou fazendo tudo errado. Você sabia que tem uma cinta japonesa que ela lhe dá pelo menos 12 centímetros de diferença no seu abdômen? Eu quero essa, então, agora. Depois eu vou lhe indicar, porque agora eu não lembro o nome. E eu tinha uma, recentemente eu dei, porque eu agora tô toda assim, toda, não preciso usar mais. Toda, viu? Ela é toda. Sangue no olho. É sangue no olho e fogo no rabo, como diz Massarogata. E eu falei o sangue no olho, né? O fogo. É sangue no olho e fogo no rabo, como diz Massarogata e Biancogata. Kelly, qual a mensagem que você deixa para quem nos assiste? Quem nos assiste quer uma mensagem de Kelly Dourado. Primeiro, antes dessa mensagem, eu quero agradecer a você, Juranildes Araújo, obrigada, meu amor, a dona do olhar aguçado. Eu tenho uma amiga em Feira de Santana que me liga assim, ô dona do olhar aguçado 2, eu que me dera. Agradecer a Letícia, agradecer aos meninos do estúdio aqui pelo carinho, pela atenção, pela receptividade que é sempre brilhante. Agradecer a você que nos assiste e dizer o seguinte, que nós precisamos, já que nós falamos sobre comunicação, que nós precisamos entender que a nossa comunicação é sempre sobre o outro e não sobre nós. Nós precisamos entender o que é valor para o outro, para que nós possamos nos comunicar dentro do canal de entendimento do outro e assim a nossa comunicação ficará mais fluida. Outra coisa, fazer sentido e fazer diferença na vida das pessoas. Nós estamos aqui nessa terra, nós podemos conhecer todos os conteúdos, assim como diz Jung, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É entender o outro, é entender o momento do outro. Agora está na moda das pessoas dizerem que tudo é mimimi, e isso nós chamamos inclusive de positividade tóxica, que nada, Juranildes, você consegue, você é boa, você é isso. Eu não valido o sentimento do outro. É necessário primeiro acolher para depois fortalecer o outro, e nós precisamos entender que a dor do outro nem sempre é a nossa dor, e nós não podemos invalidar essa dor. Exatamente. Isso, inclusive, é comunicação. Pois é, terminando aqui com a nossa amiga Kelly Dourado, gostaria de deixar um abraço a você, ouvinte. Nos siga nas redes sociais, entre no Instagram, clique no YouTube lá no sininho e nos acompanhe, que o programa está maravilhoso. E um beijo e até a próxima! E ainda continuamos aqui com a amiga Kelly Dourada. Mas agora vamos falar sobre... Eu falei o quê? Dourada gostosa.